Se você entender qual é a cara que aquilo tem que ter, daí entender que o seu projeto tem um objetivo, então ele tem uma linguagem, você vai perceber qual é a linguagem que se adequa, e se você procurar plantas de um ambiente compatível com isso, você vai encontrar uma coisa que já seja, que já tenha uma identidade perceptível. Tem uma pergunta recorrente assim, das pessoas, que tem a ver com esse universo das plantas, que fica, né, as pessoas, uma das coisas que parece muito difíceis é como é que eu faço para combinar plantas e organizar elas no canteiro e tal. E de verdade talvez seja menos difícil do que pode parecer, né? Claro, tem uma série de critérios estéticos e de cor e tal, mas assim, a primeira grande questão é se você respeitar o ambiente, né, que você está e o ambiente de origem das plantas, isso de cara já tem uma chance grande de funcionar, né? Então, se você está escolhendo lidar com plantas de ambiente seco, porque o lugar onde você está é um lugar seco, ou se por alguma razão você quer fazer um jardim de uma linguagem um pouco mais áspera e tal, se você usar só planta de deserto, meio que elas combinam entre si. Se você usar só planta de floresta, meio que elas combinam entre si. Então, assim, se você usar plantas de ambientes sempre do mesmo tipo de ambiente, a linguagem geral da coisa já tem uma coerência que super facilita você encontrar um resultado estético favorável, né? Então, essa é a primeira grande coisa que facilita tudo. Se você entender qual é a cara que aquilo tem que ter, daí entender que o seu projeto tem um objetivo, então ele tem uma linguagem, você vai perceber qual é a linguagem que se adequa, e se você procurar plantas de um ambiente compatível com isso, você vai encontrar uma coisa que já seja, que já tem uma identidade perceptível. Eu acho que isso já é meio caminho andado, né? Dentro dessa identidade, aí você vai procurar fazer as combinações que você precisa, que também estão submetidas à sua intenção, né? Então, em pontos focais você vai colocar coisas que chamem mais atenção sobre si, que tenham um contraste de cor ou de forma que seja importante. Em lugares secundários vai colocar coisas que sejam menos expressivas, né? Você vai fazer combinações em função também da sua intenção de linguagem. Então, se você está precisando fazer alguma coisa que seja vibrante, estimulante, né, você vai procurar combinações com mais variação de contraste, né? Então, você tem uma planta de folha vermelha, vai usar uma amarela do lado, que é para criar um contraste mais vibrante. Se você está procurando uma coisa mais tranquila, mais calma, né, mais suave, você vai procurar contrastes mais suaves. Então, isso também vai te guiar sobre a maneira com que você decide escolher as plantas, né? E aí, a proximidade entre elas, talvez seja mais simples ainda. Quer dizer, é uma questão de você conseguir fazer, perceber e realçar as diferenças que elas podem ter entre si. Então, se você tem uma planta de folhas longas, né, na base, dificilmente você vai conseguir uma planta de folhas parecidas um pouco maiores que gere uma combinação favorável, porque a leitura é ruim. Você bate o olho e não consegue perceber muito rapidamente onde começa uma planta, onde acaba a outra. Se você tem uma planta de um verde bem escuro e tentar aproximar uma planta com a mesma cor de verde, dificilmente você vai ter uma leitura razoável também, porque você vê tudo como um grande conjunto pela semelhança de cor, né? Então, é pela diferença entre elas que você vai fazer com que elas sejam perceptíveis, né? Então, quando você tem uma coisa mais de uma cor, você procura uma de outra cor. Quando você tem uma textura de folha, você procura outra textura de folha. E é essa combinação que vai dando legibilidade no projeto, né, em conjuntos que você vai alternando até encontrar o desenho que você precisa.